Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês, Motivo de alegria de nós estarmos aqui juntos para mais uma live, para mais uma maratona no livro de Provérbios, em que temos aprendido princípios, temos obtido conhecimento para ser colocado de maneira correta, ser aplicado em nossas vidas, para que desenvolvemos e alcancemos sabedoria. O povo de Deus deve ser um povo sábio, o povo de Deus deve ser um povo relevante, o povo de Deus deve ser um povo capacitado para exercer as suas escolhas e decisões que glorifiquem ao Senhor, que nos faça viver o seu propósito. São as nossas escolhas sustentadas por princípios. A ausência de princípios nos desqualifica da vivência do propósito que Deus tem para a nossa vida. E os princípios, sinônimo aí de conhecimento, pautados na vontade de Deus, é que nos dão essa honra de vivermos a vontade de Deus, de estarmos no centro da vontade de Deus e de estarmos progredindo. A fé no Senhor nos leva ao progresso, nos leva ao crescimento, nos leva à desenvoltura da maturidade, da transformação, da renovação de mente, e que nos faz experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E hoje nós vamos refletir no capítulo 11 do livro de Provérbios, que vai nos ensinar um pouquinho sobre ética, um pouquinho sobre escolhas, sobre consequências, prioridades, também, prosperidade, são conselhos, que estão dando continuidade aqui. Nós vimos na semana passada, no início começa pelo capítulo 10, sobre conselhos práticos para o dia a dia, de possíveis decisões que você há de tomar. E quando há um princípio, você toma essa escolha, você faz essa escolha, você toma essa decisão de maneira saudável, no Senhor, entendendo que o que você está fazendo é segundo a vontade de Deus, ok? Não se esqueça, você que talvez ainda não se inscreveu no nosso canal, de clicar aí abaixo para se inscrever, para continuar a receber os conteúdos, do nosso canal, do canal da igreja. Indique para o maior número possível de pessoas, para que muitos sejam abençoados, Você pode enviar e compartilhar para muitas pessoas, Ative o sininho, para que você receba as notificações, e esperamos, com que esse tempo seja um tempo abençoador para a nossa vida. Então vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por mais esse tempo, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo e aprendendo. Continuamente temos a honra de aprender aos teus pés. É o Senhor que tem nos guiado, nos ensinado, nos instruído, nos capacitado, nos auxiliado a fim de vivermos a tua vontade. Obrigado, Jesus. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Conceda-nos a graça, conceda-nos a unção, conceda-nos a sabedoria, que sob a liderança do Espírito Santo possamos aprender um pouco mais aqui aos teus pés. Quero poder abençoar os meus irmãos e as suas famílias, e juntos possamos ser edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, verso por verso, tá bom? O primeiro deles é capítulo 11, o verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, É um cuidado que nós precisamos ter para não sermos indiferentes com as pessoas, no nosso dia a dia. De nós termos um mesmo senso de julgamento, com um e com o outro. De não sermos imparciais no que compete às nossas decisões ou à nossa forma, de expor as nossas ideias e as nossas opiniões diante das pessoas nas quais nós convivemos e diante das situações nas quais nós vivemos. Isso aqui nos ensina sobre de não tratarmos de maneira desonesta, injusta, as situações na vida. Com um, nós tratamos de uma forma, com o outro nós tratamos de uma outra forma, Ou de nós apresentarmos para o outro aquilo que não é o correto, aquilo que não é sensato, Então, a balança enganosa é transmitir algo que não é, É transmitir um peso no qual por detrás daquele peso, não existe, não há, Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Talvez um exemplo para a gente aplicar e entender isso melhor é você, por exemplo, você ser
duro com uma pessoa, né, diante talvez de uma situação que a mesma cometeu, mas com a outra na qual você deveria ser ainda mais, você não é, acaba passando a mão na cabeça, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter, né? O texto aqui também nos ensina sobre a balança enganosa, né? É um objeto que está comprometido, né? E no qual pesos são colocados para chegar a um resultado, né? Então é um cuidado também que precisamos ter com a nossa vida para não transmitirmos para os outros aquilo que de fato não é real na nossa vida, né? Jesus, ele questionou e condenou, né, a atitude dos fariseus, dos escribas em sua época, né, durante o seu ministério, por causa dessa atitude enganosa, né, essa balança enganosa, porque cobravam do outro, né, colocavam fardos pesados no outro, sobre os outros, nos quais eles mesmos, Jesus disse que nem com o dedinho, né, eles o carregavam. Então isso é a balança enganosa, é transmitir aquilo que não é, né, é exigir naquilo que não vive, né, transmitir o que não é verdade, né? E isso é desagradável aos olhos do Senhor, né? Nós precisamos ser, talvez o princípio do sim, sim, não, não. Não é, não é, né? É um cuidado que nós precisamos ter, né? Para não nos perdermos em meio a isso, né? Porque o problema não é quando você transmite o peso, o problema é saber que a balança está comprometida, né? Então o problema não é transmitir o que né, estamos decididos no falar ou naquilo que vamos fazer, mas sim é de quem somos, né? O nosso coração, a nossa vida, como que ela se encontra. Esse é o grande, né, ponto, né, a se refletir, o cuidado que precisamos ter para não sermos, entre aspas, essa balança enganosa que transmite uma realidade, né, que venha não só comprometer a nossa vida, mas, né, ser desagradável aos olhos do Senhor. Verso 2: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O soberbo seria aquela pessoa orgulhosa, né? E geralmente o orgulhoso ele não ouve ninguém, ele sempre quer ter a razão. E é um cuidado que precisamos ter para não ser movidos pelo orgulho, porque principalmente no momento de correção, no momento que é necessário reconhecermos que fomos nós que erramos, né? Eu errei. Se o orgulho falar mais alto, ao invés de promover a paz, né, a pacificação, né, visando a solução para resolver a demanda, para resolver aquele momento, o contratempo daquele momento, ao invés de resolver, ele piora, né, por causa do orgulho. O texto deixa isso claro, né? Vinda soberba virá também a afronta. A Bíblia Viva, ela diz assim dessa forma, olha que interessante. Quando o homem se orgulha de si mesmo, acaba sendo envergonhado, né? Mas quando ele se humilha, acaba se tornando sábio, né? Então o orgulho nos leva a viver contratempos, o orgulho é prejudicial, né? O orgulho nos leva a viver uma vida independente, pautada na minha opinião própria, né? Que defende mais a razão. O orgulho me leva a uma inflexibilidade, o orgulho me leva a me autopromover, né? E pessoas assim são difíceis para serem corrigidas, para ouvirem os conselhos, para tomarem conselhos, para aprender o que precisa ser aprendido, para reconhecer o erro que foi cometido. Isso traz afronta, isso traz o quê? Isso traz contratempos, isso piora os problemas, né? Isso causa mais circunstâncias. Mas como o próprio verso 2 ensina, mas com os humildes está a sabedoria, né? E a sabedoria não é saber tudo, né? Não é o sabe tudo, não é ter resposta para tudo. A sabedoria nada mais é de alguém que se dedique em aprender, em aprender a viver o seu dia a dia com qualidade, né? E o sábio é aquele que reconhece quando acerta, mas também reconhece quando erra, né? O sábio é aquele que sabe, né? O sábio é aquele que sabe. O sábio é aquele que entende a importância de caminhar em humildade, né? É alguém que está sempre aprendendo, é alguém que aprende em todo o tempo, é alguém que o seu coração é trabalhado para isso. É um coração ensinável, é um coração disposto a aprender, né? E quem se encontra nesse caminho, quem assumiu essa postura, né? Quem, né, inclinou o seu coração para alcançar a sabedoria, para ser de fato alguém sábio, é alguém que está sempre ouvindo, é alguém que está sempre atento, é alguém que vai com certeza, né, desenvolver qualidade no seu viver, né? Vai viver sim com excelência. Então é um cuidado que precisamos ter conosco, né, para que o orgulho não nos prejudique.
3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Gente, transparência ela é fundamental para a nossa vida, ela nos promove, né? A transparência, ela coopera, ela contribui para o nosso progresso, né? Sermos transparentes, de sermos de fato verdadeiros, né? E eu digo isso no que compete ao progresso, porque uma pessoa hoje ela vem em mente, não é transparente, não falou a verdade, né? Não falou tudo que deveria, no que deveria falar. E mais para frente, quando a situação é descoberta naquilo que ela fez e lhe faltou a transparência, talvez tudo aquilo que ela construiu até aquele dia em que tudo veio à tona, vem tudo por terra. E tudo isso por causa da falta de transparência. Se ela tivesse sido verdadeira, se ela tivesse sido transparente, se ela tivesse sido sincera lá atrás, né, nada iria prejudicar o seu futuro, né? E isso nos faz refletir sobre as pessoas que só pensam no momento. Elas acham que aquele momento, pronto, né, a sua atitude resolve, mas a gente se esquece que as nossas escolhas são como sementes. O que nós semeamos, nós vamos colher, né? Então, se você semeia sinceridade, uau, você vai colher sinceridade. Você não cria obstáculos que podem te impedir amanhã de prosseguir, né? Você não cria barreiras que amanhã podem te impedir, né, de avançar, de prosseguir. Então, a sinceridade ela é fundamental. Procure ser sincero nos seus relacionamentos, né, no seu trabalho. Procure ser sincero. Sincero é uma virtude cristã, né? Novamente no que Jesus estabeleceu, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, né? Nós, o povo de Deus, nós que nascemos de novo, a gente precisa ficar preocupado. Vou falar porque não, a gente fala o que precisa falar, né? Transmitimos o que precisamos transmitir, porque a nossa consciência, a nossa vida, o nosso coração está no Senhor e não há, né? Não deve haver preocupações no que as pessoas vão pensar ou vão achar, uma vez que estamos firmes na verdade, né? Entendemos que nem todo mundo concorda com a gente, entendemos que nem todo mundo vai com a gente, entendemos que nem todo mundo, né, vai querer caminhar com a gente, vai concordar com os princípios cristãos que nós acreditamos, mas a nossa sinceridade ela deve falar mais alto. A falta de sinceridade também ela é uma realidade para quem tem dificuldade de falar a verdade, né? A pessoa, por exemplo, no meu caso, vamos usar o exemplo, né, se eu tendo a dificuldade de ser sincero, principalmente quando eu percebo que a pessoa está tendo um comportamento equivocado, um comportamento imoral, e há uma necessidade de uma orientação corretiva para a vida dessa pessoa, e aí eu não falo, né? Eu acabo me perdendo dessa sinceridade, preocupado do que a pessoa vai pensar, achar, ou se ela vai continuar, né, sendo meu amigo ou a minha amiga, né? Outro ponto importante também da falta de sinceridade, né, e o quanto ela pode ser prejudicial, é a dificuldade de falar não. Você sabe que não pode, por exemplo, a pessoa te pede um dinheiro emprestado, você não tem condição de emprestar o dinheiro. E aí tu não fala não, né? Tu não foi sincero, eu não posso no momento, né? E essa falta de sinceridade, ela pode comprometer a tua vida, né, de te levar a fazer aquilo que você não tem condições de honrar, né, de realizar, né, e aí vai comprometendo até outras áreas da sua vida. Então seja sincero, seja quem você é, seja autêntico, né? Você nasceu de novo, você está em Cristo, seja o crente de Jesus, sincero, sim, sim, não, não. 4. Não aproveita as riquezas do dia da ira, mas a justiça livra da morte. O texto aqui nos ensina sobre confiar em coisas, né? Coisas por si só não alteram o percurso da nossa vida, né? As riquezas por si só não nos levam do destino futuro no qual Deus reservou para mim e para você, né? As riquezas por si só não podem, né, comprar naquilo que Deus pode fazer, né? De nós não confiarmos no dinheiro, de nós não confiarmos em coisas, de nós não confiarmos num patrimônio, porque o fim de todos haverá um julgamento, né? Haverá uma prestação de contas diante do Senhor. A Bíblia Viva até diz assim, olha, quando chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém. Então, é de nós não confiarmos em coisas, né? De nós não substituirmos Deus e as pessoas por coisas, né? De nós valorizarmos a nossa vida cristã, né, não se perdendo em coisas.
A gente muitas vezes se perde pelo dinheiro, se perde por coisa besta, boba, material. Tudo isso passa, né? O que Deus tem nos dado é para que seja utilizado para a glória dele, que seja utilizado para o serviço do reino de Deus, porque caso contrário, só vai servir para gerar dívida, para gerar dor de cabeça, transtorno, é ou não é? Então, é de nós não confiarmos em coisas, é de nós não dependermos de coisas, acreditando que coisas por si só cooperam, né, no que compete à nossa vida proposital em Deus, né? Não podem até ser ferramentas, mas, né, não são, eles não substituem, né, o que Deus pode fazer, né, no que Deus tem para fazer, de alterar o percurso da nossa vida, né, por si só, não podem, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter, né? Verso 5: a justiça do sincero endireitará o seu caminho. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Né? Quando fala de justiça, é de nós executarmos aquilo que é correto, né? Cara, e algo que nós precisamos fazer, na verdade, é uma prioridade, uma convocação a todo cristão, é fazer o que é certo, né? O que é certo, o que é... Essa sinceridade é pautada, né, em valores divinos, espirituais, né? É de você fazer o que é correto, independente do que as pessoas vão pensar. Não é para agradar os outros, né? Mas é para que você exerça aquilo que você sabe que é correto e que Deus, né, lhe ordenou, naquilo que Deus estabeleceu. É pautado num padrão divino, né? E o teu posicionamento não altera, não varia, não muda, né? Você é o mesmo. Seja com aqueles que concordam com você, seja com aqueles que não concordam com você, né? Seja com aqueles que curtem a fé que você curte, e com aqueles também com a fé que você não curte. A gente não pode ser imparcial. Olha aí, novamente, né? Para um eu sou assim, para o outro eu sou assim, né? Mas as minhas práticas, elas devem ser as mesmas, claro, pautadas nos princípios bíblicos em qualquer esfera da sociedade na qual eu me encontro, ou em qualquer relacionamento no qual eu estou desenvolvendo, seja no trabalho, seja numa faculdade, seja numa empresa, né? Seja num jogo de futebol, né? Vou jogar futebol com os amigos, né? Seja num hobby, né? Seja na igreja, nós somos os mesmos. Né? Os princípios são os mesmos, né? E a nossa sinceridade, né, contribui para uma construção saudável do nosso progresso, porque caminho é algo que se trilha, se vive, nos faz refletir sobre as escolhas que me levam a avançar, que me levam a ir, né? E esse ir é pautado na vontade de Deus, né? E o próprio autor aqui deixa claro: mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Então, o camarada se entregou para fazer o que é mal, o que é ilícito, o que é destrutivo, as consequências vêm, né? O caminho é interrompido, né? A queda é promovida. Então, seja crente, seja um cristão, seja alguém que pauta a sua vida nos princípios bíblicos e cuide muito bem das suas escolhas para não se perder em meio a elas, né? Para não ser um ou outro, para que a tua identidade não fique comprometida e corrompida, mas para que você faça o que é correto. E esse correto não é pelo que você acha ou pelo que você pensa, mas pelo aquilo que as Escrituras ensinam, né? Nós somos cristãos porque nós colocamos a Bíblia em prática. Nós somos crentes porque nós colocamos a Bíblia em prática. Nós somos o povo de Deus porque nós vivemos a Bíblia, né, no dia a dia. E é isso que nos qualifica para afirmarmos com propriedade e autoridade o que muitas vezes afirmamos. Eu sou filho de Deus, eu sou o povo de Deus. Eu sou justo, eu sou abençoado. Então são nomenclaturas que confirmam a minha decisão de vida, de fé pública, né? De praticar o que as Escrituras me ensinam, porque caso contrário eu me desqualifico daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, né? A minha sinceridade, ela fica comprometida. Eu deixo de ser sincero para viver a hipocrisia, de falar aquilo que eu não vivo, de transmitir aquilo que eu não pratico, né, de exigir aquilo que eu não me exijo, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter, né, nas nossas escolhas, né, no exercício das nossas decisões, né, o caminho que está sendo, né,
é trilhado, que caminho é esse? É Cristo, uma vez que Ele é o caminho, não são os caminhos, né? O caminho. Só há um caminho que nos leva de fato, né, à plenitude de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, que é Cristo. Ele é o caminho, né? Verso 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, mais uma vez, né, texto de escolhas. A Bíblia Viva diz assim: os justos são libertados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. Então o texto também nos ensina sobre, mesmo em tempos circunstanciais, de você fazer a coisa certa. Muitas vezes as pessoas se perdem no tempo circunstancial porque tomam a decisão errada. Quando você toma a decisão certa, mesmo que isso te custe alguma coisa, tu semeia para colher vitória amanhã. Muitas vezes os problemas não são solucionados, eles pioram, porque nós tentamos dar um jeitinho para tentar, né, maquiar aquele problema, ou tentamos resolver o problema do nosso jeito, né, sem princípios, né, contrários àquilo que Deus espera de mim e de você. E ao invés de resolver, a gente piora, né? E quando a Bíblia, por exemplo, fala sobre dos virtuosos, são pessoas que se destacam mesmo em meio aos contratempos da vida. As virtudes falam mais alto do que os defeitos. Algo que eu sempre, né, quando tenho oportunidade nos atendimentos pastorais, eu gosto de enfatizar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se desqualificam porque percebem os seus defeitos, né? E todos nós temos defeitos. Pessoas que parecem não conseguir vencer, né, as suas dificuldades em si, né? As tentações que promovem os seus defeitos. Mas o que eu sempre aconselho é que na vida cristã, o processo de aperfeiçoamento, né, que está sendo realizado na nossa vida, claro, quando nós nos entregamos literalmente para Ele, abre aspas, porque muitas vezes os defeitos falam mais alto porque a gente está vivendo o Evangelho em parte, não o Evangelho no todo. O Evangelho no todo nos transforma num todo, né? Fecha aspas. Então nós acabamos não experimentando a plenitude da transformação da vida em nós, né? Da vida de Cristo em nós, né? E caminhar com Cristo e viver esse processo de aperfeiçoamento nos leva a viver e ver as virtudes falando mais alto na nossa vida. Quando você lê, por exemplo, né, alguns exemplos bíblicos, por exemplo, quando nós falamos de Moisés, as primeiras ideias, as primeiras lembranças, os primeiros fatos que vêm à nossa mente, com certeza, é aquele que foi usado para libertar Israel do Egito, aquele que foi o libertador de Israel no Egito, aquele que foi um grande líder, aquele que, né, que Deus usou para que o mar vermelho se abrisse, ou seja, né, virtudes, mas pouco se lembra daquele que tinha dificuldade de falar, daquele que no início resistiu e viver o chamado, daquele que não entrou na terra prometida, defeitos, mas as virtudes falam mais alto, né? Quando olham para Davi, quando nós falamos de Davi, pouquíssimas vezes se lembra que Davi foi aquele que adulterou, defeito, foi aquele que errou não só nessa vez, mas outras vezes. É percebido isso no seu relato nos Salmos, né? Possíveis erros que ele cometeu, mas se arrependeu e clamou ao Senhor. E Deus o ouviu, respondeu e o ajudou, né? Mas quando nós falamos de Davi, as primeiras lembranças, né? As primeiras ideias que surgem à nossa mente é do homem segundo o coração de Deus. Então viver em Deus, em sua plenitude, nos proporciona a vivência das virtudes falarem mais alto do que os defeitos. E aí eu paro para refletir com você, o que é que está falando mais alto na sua vida hoje? As suas virtudes ou seus defeitos? Porque se são seus defeitos que estão falando mais alto na sua vida, isso significa que você não está vivendo plenamente o processo de aperfeiçoamento. E se isso não é uma realidade para a tua vida, o aperfeiçoamento, isso significa que você está se perdendo nas suas prioridades. Porque se Cristo for a sua prioridade, o processo de aperfeiçoamento se torna uma realidade para a tua vida. Para que as suas virtudes, claro que vem dele, do Senhor, falem mais alto do que os seus defeitos na sua vida. Ok? E isso vai contribuir para que você viva essa vida virtuosa, de alguém que é relevante, de alguém que se destaca. E lembrando que esse se destacar não é aquele que é aparecido, que quer tomar a atenção de todos e trazer essa atenção para si, mas é alguém relevante naquilo que faz, alguém que não se rende diante das circunstâncias,
mas alguém que está aprendendo em meio às circunstâncias e vivendo uma fé progressiva, está vivendo uma fé frutífera, está vivendo um propósito de vida, né? Alguém que está no centro da vontade de Deus, né? Isso é de fato viver uma vida relevante, ok? Vamos lá, verso 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação e a esperança da iniquidade perde-se, né? Então, para um homem não arrependido, né, a sua morte compromete, né, surge e, né, dissipa toda a possível esperança que esse homem tinha, né, consigo. Mesmo sendo ímpio, independente do estado, né, que o homem se encontra, o homem sempre tem esperança em prol daquilo que ele quer, em prol daquilo que ele almeja, né? Mas o homem não nascido de novo, o homem ímpio, né, é aquele que está firme na sua vida pecaminosa, né, os seus dias estão contados, né? Há juízo, há uma ira de Deus sobre a vida dessa pessoa, né? Essa pessoa atrai a ira de Deus. O que nos removeu, né, sob a ira de Deus, de estarmos debaixo outrora nós permanecíamos debaixo da ira de Deus, foi a graça de Jesus que nos alcançou e nós nos rendemos a ela. Nós nos rendemos a essa graça, né? E outrora estávamos sob o alcance da ira de Deus, e aí Deus nos transformou de seus inimigos para os seus filhos, né? E a ira foi substituída pela graça sobre a nossa vida, né? Então a graça de Deus nos alcançou, nos libertou e nos proporcionou, né, uma nova vida, uma nova história, né? Já para o ímpio, o que lhe resta é somente a morte, a ira, o julgamento, né? E a sua esperança, a sua expectativa, por mais que, entre aspas, tinha sonhos e projetos, se perde, né, diante do juízo de Deus. 8. O justo é libertado da angústia, o ímpio fica em seu lugar. Justo e ímpio, né? O justo é aquele que foi justificado, essa justificação vem de Deus, é aquele que decidiu caminhar com a sua vida pautada no Senhor. E aí eu também tenho a oportunidade de orientar as pessoas, né, diante das oportunidades no gabinete pastoral, sobre uma vida sem Deus e uma vida com Deus no que compete ao tempo circunstancial. Porque outrora sem Deus, nós, né, batíamos muito a cabeça tentando resolver os problemas por conta própria, né? E muitas vezes, eu acredito que você já passou por isso, os problemas pioraram ao invés de serem solucionados. Diferente hoje no Senhor, né? Porque hoje nós temos a sabedoria que vem do alto, nós temos a palavra de Deus que nos dá o norte, né? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? E isso nos orienta a tomarmos as decisões sensatas para resolver e superar os contratempos da vida, né? Para desafogar o nosso coração das angústias que são possíveis para todo homem e toda mulher, né? Ninguém está isento de se sentir angustiado. Todos nós, né, nos sentimos angustiados em um momento da nossa vida. Mas no Senhor nós temos, né, além do próprio Senhor, nós temos a sua palavra, nós temos os seus conselhos, nós temos as suas direções, né? Isso nos proporciona o quê? Liberdade, né? De enxergarmos a vida como Deus enxerga, isso nos proporciona liberdade. Muitas vezes, ou melhor, muitas angústias são resultado de uma forma equivocada de enxergar a vida, né? E nos sentimos angustiados, reprimidos, porque nós pensamos de um jeito. E quando nós paramos para experimentar uma renovação de mente, é uma liberdade, é uma libertação, né? E essa angústia é dissipada, né? E por que o ímpio permanece angustiado? Por que ele permanece nessa condição? Porque ele persiste em enxergar a vida de um modo errado. Verso 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Por que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo? Porque ele orienta o outro naquilo que ele não vive, né? E o seu mau exemplo pode ser percebido, né, e desqualifica o outro de viver o que de fato precisa ser vivido, né? E prejudica uma vida, né? Pode causar escândalos, né? Jesus, ele disse algo interessante, por exemplo, da classe religiosa, que quando eles decidiam fazer um discípulo, né, naquilo no qual eles viviam, eles o faziam filho do inferno, né, pior do que eles mesmos já eram, né, na forma como eles viviam, né? Então há esse dano, né, que foi causado na vida do próximo por causa da hipocrisia, de falarmos aquilo que não vivemos, né, de
de ensinarmos daquilo que não vivemos, né, a nossa vida se torna um objeto de escândalo, de contradição. Porque o nosso testemunho de vida, ele fala, ele prega, ele ensina, ele transmite o nosso comportamento na sociedade. E de nós falarmos para o outro aquilo que não vivemos, né, pode desqualificar o outro diante de outra oportunidade de fato viver aquilo que deveria ser vivido, né? Como, por exemplo, o Evangelho. Muitas pessoas hoje não querem seguir o Evangelho por causa do má testemunho dos hipócritas, porque eles pregam, eles ensinam aquilo que não vivem, para aquilo que não aplicam para si, né? Naquilo que não praticam. Então acabam prejudicando as pessoas ao invés de ajudá-las, né? A Bíblia Viva nos ensina assim: o homem mau usa suas palavras para prejudicar o justo, mas ele escapa por todos. Como é que é? O homem mau usa suas palavras para prejudicar o justo, mas ele escapa porque todos sabem que é honesto e decente, né? Então é o cuidado que nós precisamos ter com quem damos o nosso ouvido, né? E o nosso posicionamento, claro, para que a gente não fique refém de pessoas mal intencionadas, né? Gente, por isso que mais do que nunca, às vezes a gente ouve assim: pastor, pai, por que fulano continua seguindo Beltrano? Mas por que ciclano continua? É uma incoerência, é uma situação... É porque falta posicionamento em busca do conhecimento, né? A gente vai aprender isso aqui, a pessoa se torna refém daquilo. Depende de nós, né? Do conhecimento que nós temos. Verso 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo, né? Isso aqui fala sobre a alegria que nos é proposta quando nós caminhamos com pessoas que amam a Deus, que temem a Deus e que promovem o bem no nome de Deus, né? Que exercem o bem, que decidem viver o seu propósito, e esse propósito contribui para a vida das pessoas, como também há alegria quando a justiça é feita. Isso é fato, né? Essa alegria é uma satisfação, talvez seria um sentimento de satisfação quando o que é correto prevalece, né? Quando que fala para a nossa cultura, quando fala aqui da morte do perecendo o ímpio, até na Bíblia Viva diz assim: a cidade inteira comemora o sucesso do bom homem, se alegra quando morre um homem perverso, né? Então, a morte desse perverso, né, é o fim de uma trajetória, né, prejudicial que prejudicou família, prejudicou a sociedade, né, vai destruindo aí a vida de pessoas. Então, uma satisfação, uma gratidão quando isso acontece, né, quando isso é interrompido, né, de situações equivocadas que estavam acontecendo e Deus interviu, Deus nos livrou, Deus, né, pôde intervir, Deus pôde, né, pôr um ponto final naquilo que estava, né, destruindo, naquilo que estava prejudicando, né, e há essa satisfação proposta, né, aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, né, a nossa justiça ela vem do alto, né, a nossa justiça ela vem do Senhor, né? Quando eu digo no que compete ao fim de uma vida, né, ao fim de alguém que assumiu, né, uma trajetória de vida prejudicial, né, que veio prejudicando a vida de muitas e muitas pessoas. É até assim um pouco complexo para falar sobre esse ponto, né, de a morte de alguém mau, né, do povo se alegrar. Porque, é claro, a gente muitas vezes se identifica com a família, né, com os familiares. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela prevalece, né? Deus é o justo juiz, né? Ele é o Criador, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, né? E, de fato, a gente se alegra quando a justiça prevalece, a justiça é feita, quando o mal é vencido. Isso, de fato, a gente se alegra. Verso 11, pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derribada. Gente, isso é fato. Quem vive no Senhor, a sua vida, uma vez, né, entregue a viver a vontade de Deus, abençoa mesmo a sociedade, abençoa mesmo a comunidade. Eu estava
Eu concluí uma leitura na semana retrasada de um livro muito bacana e até te indico para que você leia, Contra a Cultura, do David Platt. Um livro sensacional, né, que vai te orientar, te ajudar em como ter um posicionamento saudável, né, na nossa sociedade, né, diante dos fatos, né, que nós temos percebido, vai te ajudar muito, né? Então, ele disse algo interessante que, né, segundo pesquisas que foram feitas, missionários que se deslocam para uma determinada cidade ou comunidade e ali começam a desenvolver o seu trabalho missionário, o quanto aquela cidade ou o quanto aquela comunidade começa a prosperar em todos os aspectos, não só financeiros, né? As portas de trabalho se abrem mais porque o evangelho, né, motiva as pessoas a se capacitarem, a investirem na sua vida pessoal, né? As pessoas começam a prosperar porque elas começam a fazer com excelência, começam a se dedicar, né, influenciadas pela cultura do reino, e isso vai abrindo portas e mais portas para que elas, né, prosperem em meio ao seu trabalho. As famílias começam a viver de maneira saudável, então o adultério, o divórcio, a violência doméstica, né, começam a serem diluídos, né, como uma estatística daquela sociedade, porque o evangelho chega, porque tem gente abençoada servindo o Senhor ali. Gente, isso nos faz refletir muito sobre o poder que há, né, no nosso posicionamento em Cristo Jesus. A gente vive uma vida assim rotineira, religiosa e não progressiva, né? Nós vivemos o domingo, né? A rotina do domingo. A gente se fixa na rotina do domingo e não experimenta a transformação e nem contribui para a transformação das pessoas, né? Nós precisamos entender que o que Deus está fazendo na tua vida pode refletir na vida de quem está perto de você, né? De Deus usar a tua vida para abençoar a tua própria casa, para abençoar a tua rua, para abençoar o teu bairro. Agora imagina uma comunidade, uma igreja local entendendo isso, seus membros entendendo isso e cooperando para que isso aconteça. Nós, como comunidade, independente do número de membros que essa igreja tem, mas de homens e mulheres, jovens, né, entenderem isso, os idosos deles entenderem isso, né? Nós somos um povo abençoado e a bênção que está sobre nós pode abençoar em meio àquilo onde Deus nos plantou, pode abençoar aquilo onde Deus nos colocou. Então começa a abençoar a minha casa, começa a abençoar a minha igreja, começa a abençoar a minha sociedade, a minha comunidade, aonde eu me encontro, aonde eu estou, né? Então isso contribui para o progresso, né, da cidade, não só espiritual, mas também emocional, né, e até social, né, de uma comunidade ser transformada. Ore a Deus por isso, para que Deus use a tua vida para que você de alguma forma abençoe, seja bênção na sua casa, seja bênção na sua igreja local, seja bênção na sua comunidade onde você mora, no seu bairro, né, seja bênção, decida servir, né, decida ser instrumento na mão de Deus, né, promovendo aí, né, a realidade na qual você vive. 12. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se, né? Gente, no momento que nós somos corrigidos, é muito importante a gente ficar quieto e ouvir se você de fato errou, né? A gente tem que aprender a ouvir. Deus, ele vai usar pessoas para nos corrigir, para nos orientar, né? A gente tem que fazer o quê? Ouvir. E muitas vezes a gente não aprende porque a gente despreza. A gente acaba até selecionando quem a gente ouve, ou não é? Mas Deus pode nos surpreender levantando pessoas na qual você nunca esperava para te ensinar alguma coisa. Se você não tiver humildade suficiente, tu vai desprezar essa pessoa. Cuidado com quem você despreza, né? A gente está desperdiçando muita correção de Deus aí para a nossa vida, e correção está incluída no pacote, né? O filho que não passa pela correção, ele se torna, né, motivo de zombaria sobre a vida dos pais, né? De desonra, né? A correção ela é necessária. E Deus, na sua logística, né, ele vai usar pessoas para nos corrigir. A nossa liderança. A gente está vivendo uma realidade de crente que não quer ser crente congregacional, quer ficar em casa, crente que quer viver o seu próprio evangelho. Isso nos faz refletir, por exemplo, sobre o partidarismo da igreja de Corinto, né? De pessoas que queriam viver do seu jeito, né? Escolhendo líderes para si, mas há um grupo, né, específico que o reverendo Augusto Nicodemos ele definiu que são os piores, né? Achei interessante a colocação dele.
ele disse que uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e haviam aqueles que se intitulavam serem seguidores de Cristo. E era o pior público. Por que era o pior público? Porque não queriam seguir homens, queriam viver do seu jeito, a sua própria vontade. Quando afirmavam seguir Cristo, eles estavam dizendo, nós não seguimos homens, né? Nós não seguimos vocês, uma liderança humana, nós seguimos Cristo. Mas Cristo escolheu pessoas humanas, né, para poder capacitá-las para que elas pudessem exercer liderança, é fato. Né? Onde falta liderança, o povo perece. Né? Você percebe, o livro de Juízes foi marcado por, no final até termina, né? O povo fazia o que bem entendia, faltava um líder sensato para conduzir aquele povo. E quando um líder era levantado, um juiz era levantado, o povo era liberto, e as coisas até começavam a caminhar, mas passava-se o tempo, né, o povo, sem uma liderança firme, né, se desbandeirava novamente. E algo que precisamos, né, valorizar, principalmente que a pandemia desvalorizou, né, que esse contato nos fez, nos proporcionou esse afastamento, esse distanciamento, né? Então isso nos prejudicou muito, né, vivendo uma vida muito superficial, né? Se permitimos, claro, muito superficial, só a tecnologia, só o celular, né? Mas nós precisamos de pessoas, nós precisamos ouvir pessoas. Deus vai usar pessoas, né? E talvez pessoas que você não espera. Deus pode usar essas pessoas para poder te orientar, né? E no momento, se você for uma pessoa sábia, e se você entender que Deus está usando aquela pessoa para tratar uma situação da tua vida que precisa ser tratada, se cale. Ouça. Não despreze as oportunidades que Deus está dando para cuidar de você, porque correção é amor também, tá bom? Verso 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Olha o que diz a Bíblia Viva. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso procura esconder os boatos da opinião pública. Gente, cuidado com a boca, a gente não ficar intrometendo naquilo que não é da nossa conta, né? De não trilharmos o defeito do telefone sem fio. Tu pega uma notícia sem saber o que é e nem é desnecessária, nem era da tua conta, e tu vai replicando essa notícia. Hoje ela ficou moderna, né? Que hoje ela é usada pelas redes sociais. Por exemplo, no WhatsApp, que é o mais usado, né? Um dos mais usados, passa-se uma notícia, a gente nem lê a notícia toda e já vai replicando para frente, né? Manda para todos os contatos, encaminha para todos os contatos, joga numa linha de transmissão. E você acaba, né, prejudicando a vida de pessoas, né? Lembrando que nós fomos chamados para edificação, nós somos chamados para abençoar, né? Nós somos chamados para ser bênção, né? E não para causar transtorno, para não causar problemas, né? Para não potencializar equívocos, tá bom? Verso 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Foi o que nós falamos aqui sobre a importância de pessoas na nossa vida, e nesse caso, né, conselheiros, pessoas aptas para nos ensinar. E nisso a gente peca muito porque nós não temos critério, ninguém tem voz ativa na nossa vida. E é você que precisa filtrar isso. Quem são as pessoas que hoje têm voz ativa? E o que é ser voz ativa, pastor? Pessoas que têm liberdade para opinar na tua vida e você acata o que essas pessoas falam. Você concorda com o que essas pessoas te ensinam. Você até pratica o que essas pessoas te orientam. E aí você precisa saber quem são essas pessoas. São maduras? São experimentadas? Nascidas de novo? São crentes no Senhor? São cheios do Espírito Santo? Têm fruto? Vivem aquilo que prega? Ensina aquilo que pratica? Então é importante você parar para refletir nisso, né? A gente acaba hoje percebendo uma geração que se posiciona, que prega naquilo que não vive, que ensina naquilo que não pratica, que exige do outro naquilo que ele em si mesmo não se cobra, né? Vivemos um tempo de muita hipocrisia, as redes sociais transmitem muita hipocrisia, né? Transmite uma realidade tão linda e tão bela, mas seria como sepulcros caiados, né? O fundo, por detrás daquela imagem, né? Daquela rede social, uma situação completamente contrária àquilo que se transmite. Então você precisa de pessoas, mas tenha cuidado, né? Nas pessoas na qual você abre a tua vida e o teu coração para receber conselho. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro.
Gente, tem que ter cuidado, é bíblico com quem você empresta o seu nome. É melhor falar um não agora e a pessoa ficar amarela ou vermelho, né? Como é que é? É melhor você falar um não agora e a pessoa ficar vermelha no momento, do que você falar um sim e ficar amarelo pro resto da vida. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não tiver, você me ajuda e me corrige. Mas por quê? Porque nós somos uma geração que tem dificuldade de falar não. E aí, na hora que a gente precisa falar o não, a gente não fala, a gente se torna refém daquela situação, né? Quantas pessoas, é muito comum, emprestei o meu cartão, emprestei o meu nome para fulano, fulano não tinha condição, porque se ele não deu conta de sustentar o nome dele, ele não vai dar conta de sustentar o seu. Possivelmente ele não vai dar conta de sustentar o seu. E aí, claro, você precisa avaliar uma situação do porquê dele não ter sustentado a realidade dele para que você saiba ajudar, né? Mas o conselho bíblico é para que você não fique por fiador das pessoas, principalmente quem você não tem intimidade. Eu acho assim, nossa, eu emprestei meu cartão para fulano, a gente nem conhece fulano. Tem gente que é mais ousada ainda, né? Que nem te conhece e te pede um cartão, te pede o teu nome emprestado. E a gente precisa ter cuidado com isso, para a gente não ser refém da pessoa e da situação, né? Que é destrutivo, que rouba o sono, que rouba a paz. Tem muita gente que está sem paz porque deu paz, né? Deixou com que o outro roubasse a paz de maneira desnecessária, não precisava, e tu permitiu. Então cuidado, né? O nome nosso, a gente precisa ter um zelo com o nosso nome, né? É um grande patrimônio que nós temos, é o nosso nome. 16, a mulher aprazível ou bondosa, né, guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Olha o que a tradução da Bíblia Viva diz. A mulher bondosa e sincera ganha honra para si da mesma forma que os homens ricos usam sua riqueza para conseguir mais riqueza. Né? Isso aqui vai tratar sobre foco. Né? A mulher bondosa, ela é focada naquilo. Né? E naquilo que ela decidiu ser focada, isso proporciona honra a ela. Né? Então isso vai nos ensinar sobre foco, prioridade, né? Somos resultado daquilo que nós priorizamos, nos tornamos, né? Mediante naquilo que nós priorizamos na nossa vida, né? Vamos pegar um exemplo simples. Sou cristão. Por que sou cristão? Porque com certeza a minha prioridade é Cristo. Senão não tem como ser cristão, né? 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Gente, é fato. A gente precisa valorizar as nossas escolhas, porque a gente esquece que o retorno dessas escolhas vem pra gente em primeiro lugar. A primeira pessoa a ser afetada pela consequência das escolhas somos nós. Nunca esqueça isso, as nossas escolhas são sinônimo de sementes lançadas. Toda escolha que você faz, toda escolha que você assume, é uma semente que você lançou, e essa semente ela vai gerar fruto, ela vai proporcionar colheita. E a Bíblia é clara no que compete ao princípio das semeaduras. Aquilo que o homem semear é isso que o homem vai colher. É fato. Só que a qualidade das sementes, a qualidade das escolhas é resultado de princípios. Naquilo que nós nos apoiamos. Por que eu vou tomar essa escolha? Porque eu tenho parâmetro bíblico para tomar essa escolha, eu tenho base bíblica para tomar essa escolha, então eu posso fazer essa escolha, e eu sei que o resultado dessa escolha me leva a experimentar, né, a realidade. Então, é um cuidado que precisamos ter com as nossas escolhas. Muitas vezes a sua vida está tão prejudicada porque você só faz escolha ruim. Vamos pegar um exemplo clássico, relacionamento. É muito comum as pessoas que se relacionam mal, elas afirmarem, eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre, né? Você não tem princípio. Você peca na hora de se relacionar com alguém. E aí você se prejudica, porque se envolve de maneira errada, né? Se envolve emocionalmente, se envolve sexualmente, não é? Tem umas que se envolvem até financeiramente. E se perdem em meio a isso, né? Ficam desestruturadas, desestabilizadas, né? Por quê? Porque faltou princípios. Pecam no namoro. Né? Vou namorar com fulano que não é cristão. Vou namorar com fulana que não é cristão. Tá errado, você não tem base bíblica para esse relacionamento. Vou ganhá-lo para Cristo. Se você nem ganhou a sua própria vida, Jesus teve que ganhar a sua vida, né, por você. Como é que você vai ganhar a vida de alguém? Não ganha. Ainda mais para relacionamento, há uma expectativa maior, que se não tiver um bom domínio das emoções, se perde, cria uma expectativa. E lembrando, gente, abre aspas, né?
dentro do exemplo do relacionamento, as pessoas hoje estão se relacionando, claro que eu não estou generalizando, mas as pessoas hoje estão se relacionando por carência, não por amor. Se a gente não se esforçar para ensinar o que é o verdadeiro amor, as pessoas não vão entender o que é amor de verdade, infelizmente, né? E acabam fazendo mal com a própria vida, com a própria carne, né? E o texto aqui é interessante, mas o cruel perturba a própria carne. E tem muita gente que é cruel consigo mesmo. Eu tenho no meu podcast uma mensagem, um devocional, que eu falo sobre programados para o quê? De nós entendermos para o que fomos programados, como nós vemos a vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas promovem o nosso bem ou a nossa destruição? E por que você se destrói? Por que você se prejudica? Quem te ensinou a viver dessa forma? Então é tempo de nós pensarmos nisso, né? Porque se você não promover o bem que vem de Deus para a tua própria vida em primeiro lugar, você deixa de viver para você, para viver só para os outros, né? E aí você acaba se prejudicando. A Bíblia nos ensina que os 2 mandamentos, né, os 2 maiores mandamentos se resumem de amarmos a Deus e de amarmos o próximo como a nós mesmos. Se você não se valoriza, se você não se ama, você não tem condição de amar o outro, porque nós só podemos dar aquilo que temos para oferecer. E se você vive só perturbação e só caos, você só gera isso para a vida de outras pessoas. Se tua vida está mal resolvida, você tentando resolver a vida de outros, você também põe a vida do outro mal resolvida. Então é tempo de você se posicionar para cuidar bem de você, para cuidar bem da sua vida, para promover o bem de Deus para a tua própria vida, né? E isso é princípios. Verso 18: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Olha o que disse a Bíblia Viva: o perverso ganha riquezas que duram apenas um momento, mas quem vive praticando a justiça terá uma recompensa eterna. É quem vive só nesse plano terreno, né? E que vive uma vida, né, contrária à vontade de Deus. Não consegue prosperar, não consegue, né, viver um propósito. Muitas vezes, né, nem está vegeta, né, não vive uma realidade que gera valor, que gera, né, uma construção, que gera uma edificação, vai vivendo por viver. Então é só desperdício, né? 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Então, fazer o que é correto, lembrando que essa justiça não é a minha em si, mas é a de Deus para mim, por mim, né? Isso me leva a celebrar vida, né? Jesus para nós é o exemplo disso, e Paulo disse isso na sua segunda carta aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo fez o que era certo, né, pautado na vontade de Deus, morreu, ressuscitou e hoje nós celebramos vida por meio da sua obra. Então, se você quer perpetuar a celebração de vida sobre a sua vida, viva a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, né? Se entregue para exercer a vontade de Deus. 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite, né? Perverso de coração, coração corrompido e que não quer se arrepender, né? Que persiste em uma vida contrária, né, ao que Deus espera, ao que Deus estabelece. Mas os que são perfeitos, e essa perfeição não é isenção de defeito, mas a perfeição, ela nos leva a uma ideia de maturidade, de pessoas que querem ser completas em Deus, de pessoas que querem viver um cristianismo completo, que querem viver um evangelho completo, pessoas que não querem viver parte, que não querem viver um evangelho cotoco, pessoas que querem o Deus por completo, de pessoas que não querem só o que as mãos de Deus podem fazer, mas pessoas que querem Deus num todo para a sua vida, né? Então isso proporciona deleite ao coração de Deus e com certeza ao nosso também. 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Olha o que a Bíblia Viva diz: com toda certeza o perverso não escapará do castigo de Deus. Além disso, Deus protege os filhos de quem lhe obedece e respeita, né? Então, há um destino para todos nós. Há um destino para o justo, há um destino para o ímpio. A do justo, né, é colher o resultado da justificação no qual ele permaneceu. A do ímpio é colher o resultado, né, da sua impiedade que foi cometida sem arrependimento, né? Para aqueles,
a morada eterna com o Senhor. Para os ímpios, a condenação eterna no Senhor. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. Isso aqui nos ensina sobre a importância de nós compreendermos que temos de tudo para viver bem, mas não vivemos porque não fazemos o que é correto. Temos de tudo para dar certo, né? Vamos reformular. Temos de tudo para dar certo, mas nós não fazemos o que é certo. Então o texto aqui fala da mulher que é formosa, a mulher é bonita, a mulher é linda, mas se ela não se porta de maneira, né, ética, toda a sua beleza é desperdiçada, né? De que adianta, por exemplo, uma mulher linda que não se valoriza, né? O exemplo aqui que é citado. Então ela é, né, é bonita, então tem de tudo para viver bem, tem de tudo para fazer o que é correto, tem de tudo, né, para que as coisas deem certo, mas não dá por quê? Porque a sua postura, ela não se torna coerente naquilo que ela apresenta. E aí o texto, né, deixa bem claro que é como se colocasse joia de ouro na focinha da porca. Você coloca um bem valioso, né, em um animal que só vive em meio ao lixo, em meio ao lamaçal, né, em meio àquilo que é imundo, né? Isso aqui também nos ensina sobre a essência, né, a motivação, né? Todos nós temos de tudo para dar certo, mas o dar certo é resultado do fazer o que é certo, né? Então, não adianta você ter toda uma estrutura, não adianta você ter toda uma estética, não adianta de você ter todos os recursos, mas não fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo. E o que é certo não é o que o André pensa, o que o André acha, o que o André quer consigo. Fazer o que é certo é o que Deus estabeleceu para mim. Esse é o padrão de Deus. E é esse no qual eu vou exercer. 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira, né? Olha o que a Bíblia Viva diz. O bem que os justos desejam sempre acontece. As esperanças do perverso, no entanto, acabam se transformando no castigo de Deus. Então, o justo almeja, né? E com certeza o seu almejar é influenciado pelo conhecimento que ele tem da vontade de Deus, né? Quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós entendemos que Deus é quem supre as nossas necessidades, é Deus quem responde às nossas orações, é Deus quem atende os nossos sonhos que são apresentados a Ele, é Deus quem nos faz prosperar, é Deus que sustenta o nosso corpo, alma e espírito. Então são preciosíssimos benefícios de Deus disponível para mim e para você, e que nós podemos sonhar e crer que podemos tê-lo para a nossa vida. Que não é simplesmente uma história lida, mas sim uma realidade compreendida, né? Mas diferente do ímpio, né, que a sua vida se move em prol da sua maldade, das suas práticas, né, maliciosas. Então, o que resta para ele, infelizmente, é a condenação, é a ira de Deus sobre ele, né? 24. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Olha o que a Bíblia Viva diz. Eu estou fazendo um paralelo porque a Bíblia Viva é muito bacana para te ajudar, né? Como uma Bíblia de estudo, para nos ajudar a entender. Olha o que ela diz no verso 24 que eu li, né? Quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará perdendo tudo. Gente, prosperidade. É difícil de nós entendermos uma pessoa que se intitula cristão e não é generoso. Uau! É uma matemática que não fecha a conta. Sou cristão, sou crente, sou evangélico, não sou generoso. E o princípio para o desenvolvimento da generosidade, Deus deixou alguns pontos para que a gente exerça essa generosidade. A primeira dela é os pobres, né? Nós temos os pobres para poder ajudá-los. Segundo, quando eu dou números, não significa que isso, né, de maneira que Deus estabeleceu, né? Estou pontuando aqui, eu pontuando. Nós temos os pobres primeiro, né? No qual Deus nos deu para ajudá-los. Deus estabeleceu o princípio do dízimo e da oferta, né? Para que possamos exercer a generosidade, né? Deus deu o próximo, Deus deu situações para que a gente pudesse exercer a generosidade. Gente, a generosidade, ela destrói a cultura da pobreza.
Aquela cultura que a gente sempre pensa, vai faltar, eu não posso fazer porque vai faltar. E quando você assume essa postura de que eu não posso dar porque vai faltar, é de reter e guardar, você está dizendo que Deus não é suficiente para suprir as suas necessidades. Se você não guardar, Deus não tem capacidade de te dar amanhã, né? E a gente precisa quebrar isso da nossa vida, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente acredita, né? Se nosso Deus é um Deus generoso que deu tudo por mim, por você, ao dar o seu Filho, sempre aquilo que nós dermos será muito pequeno diante daquilo que Deus deu. Deus deu o Filho. E a gente tem dificuldade de dar algo. A gente tem dificuldade de devolver o nosso dízimo, a gente tem dificuldade de dar uma oferta. Gente, o princípio bíblico nos ensina que quem espalha, ou seja, quem dá com generosidade, colhe mais. A matemática do céu é que quanto mais semeamos, mais nós colhemos. E eu não entendo por que a gente retém tanto, por que a gente não prioriza. E a gente acaba guardando e aquilo que a gente guarda se perde. Presta bem atenção, meu povo. Se o teu dinheiro não serve para abençoar, teu dinheiro só serve para te endividar. Teu dinheiro só serve para pagar boleto, teu dinheiro só serve para pagar cartão. Teu dinheiro só serve para comprar comida para você e te engordar, né? E não tem problema de você comer, né? Mas eu falo que o nosso dinheiro, ele tem propósito também. Senão a gente deixa de servir a Deus para servir Mamon. Vamos ser mais generosos, vamos abençoar mais pessoas, gente. Seja generoso. Uma das primeiras virtudes que eu aprendi ao me converter foi sobre generosidade. Eu amo esse negócio de dar, de compartilhar. Gente, eu falo para vocês que hoje nós estamos obtendo colheita, eu e minha família, de sementes que nós lançamos 10 anos atrás, 12 anos atrás. É semear, é lançar. Seja fiel àquilo que você acredita, ajude as pessoas, abençoe as pessoas, divida o que você tem com as pessoas. Seja fiel no seu dízimo. Seja fiel na sua oferta. A sua igreja precisa disso, né? É como sentar à mesa, comer o pão e não repor o pão. Eu venho para sentar à mesa para só comer o pão, mas não contribuo para a reposição do pão. Assim como me abençoaram com o pão, eu tenho a oportunidade de abençoar. É como se eu visitasse alguém e a pessoa fez aquele banquete para que eu pudesse, né, me alimentar. E quando eu recebo uma visita, eu não ofereço um banquete uma vez que eu tenho condição de oferecer. Porque se eu oferecer, o banquete vai faltar para a minha casa. Vamos quebrar essa cultura de pobreza. Vamos aprender a ser um povo generoso. Vamos ser um povo crente fiel nos princípios que nós falamos e pregamos muitas vezes e não praticamos, né? Vamos prosperar. Muitas vezes você não prospera porque você não é fiel ao princípio da generosidade. Você quer colher ao que não semeou. Isso é uma grande crise. Esperar colheita, orar por colheita, onde falta semente. Que loucura. Pastor, não prospera. A questão, cadê a tua semeadura? Tu espera por uma colheita onde não tem semente? E eu digo para você com propriedade que nesse tempo de crise, quem semeou, meu irmão, minha irmã, está colhendo. Tenho acompanhado irmãos e irmãs que estão prosperando nesse tempo de crise, em que a vida não parou, tinha de tudo para parar, mas não parou. É o princípio da generosidade. Olha o 25, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. A Bíblia diz, sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. É a Bíblia que está falando, não é o André que está falando. Então aprenda a ser generoso. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, né? A pessoa tem mais guarda para tirar vantagem em cima daquilo que ela guardou. Olha só que pecado. Isso acontece muito no nosso país, né? Essa falta de patriotismo, essa falta de empatia. Olha o que a Bíblia diz, para você entender o que eu estou falando. O povo odeia e xinga o comerciante que esconde a mercadoria para conseguir preços mais altos. O camarada sabe que existe uma necessidade e ele tem para sanar essa necessidade, ele tem para abençoar e não faz, ele guarda para esperar um momento para tirar vantagem de quem já está necessitado. É enviar do cão. Nossa cultura faz muito isso, né? Se uma realidade fica comprometida, por exemplo, né? Aquela greve dos caminhoneiros, um saco de batata que era X foi o triplo do X, né? O combustível, o pessoal aproveitou que teve, né, conflitos nos caminhões, a transportadora que não foi levar o combustível,
colocaram os preços lá em cima, tiveram que denunciar, a polícia vir. É gente que quer, né, tirar vantagem da necessidade. Ao invés de abençoar e ser bênção, as pessoas querem tirar vantagem, né? Mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. A pessoa que entende que o que ela tem pode ser resposta no que o outro precisa é abençoado. E muitas vezes as pessoas não estão prosperando por isso, porque estão guardando aquilo que deveria dividir. Estão guardando aquilo que deveriam ser resposta para ajudar. E aí perde. Perde a oportunidade. Perde as bênçãos de serem vividas e celebradas. Perde a experiência de contar um milagre que foi vivido. A gente já parou para refletir que os testemunhos é quase que mínimos. A gente minimizou os testemunhos, né, dos milagres do Senhor. E não que, claro, que esses que aqui que eu vou citar não sejam milagres, não é desrespeitando, mas é entendendo que ele vem diminuindo a proporção, né, a ênfase dos milagres. Outrora, na antiguidade, os mortos ressuscitavam, os enfermos eram curados, né? E hoje nós reduzimos muito isso. Por quê? Porque a nossa mesquinhez fala mais alto. E aí o nosso testemunho aconteceu só isso, aconteceu só aquilo. Mas nós poderíamos estar celebrando milagres maiores se nós fôssemos mais generosos. Nós poderíamos estar prosperando mais se nós fôssemos mais generosos. A tua igreja poderia estar prosperando mais e alcançando mais vidas se você fosse mais generoso, né? Mais famílias poderiam ser abençoadas se você fosse mais generoso. A tua casa poderia ser mais abençoada se você fosse mais generoso dentro da tua casa. Pare de ser mesquinha dentro da sua casa. Pare de ser mesquinha dentro da sua casa. Fica com mesquinhez dentro da sua casa. Homens mesquinhos, mulheres mesquinhos dentro da sua casa. O primeiro lugar de prosperidade deve ser a casa da gente. O primeiro lugar, a primeira plataforma para exercer generosidade deve ser a casa da gente. Seja generoso. Maridos, cuide da sua esposa. Semeie na vida da sua esposa. Não pegar aí, né? Se Deus está nos direcionando para isso, está reclamando que a mulher está assim, né? Você já não tem mais aquela alegria de ver a mulher, porque a mulher está desleixada, porque a mulher está isso, a mulher está aquilo. O visual, a estética da mulher está comprometida. Deve ser porque você é um sononô. Não paga um salão para a mulher, não paga uma manicure para a mulher, não paga um tratamento, né? Um dia de beleza para a mulher. Não leva a mulher no dentista, não leva no shopping para comprar um sapato, né? Seja generoso, invista na sua mulher, invista nos seus filhos. Andarem bonitos, não precisa ser rico não. Andar bem arrumado, né? Mulheres estão reclamando, né, do marido, está desajustado, mas seja generoso com ele, né? Ajude, né, com as roupas, o sapato, com a estética, né? Seja generoso, seja generosa. Se dedique a fazer uma boa refeição, né? Se você não trabalha fora. Filhos, né, que querem tudo, sejam generosos também. Só pedem, mas façam algo, né, no lar, na casa. Sejam generosos também. Ajudem aí nas responsabilidades. 27. O que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Né? Então são prioridades. Aquilo que você busca, tu acha, né? 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Nós não confiamos em coisas, nós confiamos no Senhor. Né? O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Né? É o cuidado e o posicionamento que precisamos ter da nossa casa, né? Eu fico olhando assim, por que a gente tem dificuldade de se posicionar para promover o bem dentro da nossa própria casa? A gente insiste com querer ter a razão dentro de casa e está vendo que a razão só está causando mais problemas ao invés de solução. E a gente insiste, a gente não dá o braço a torcer. Mas quem vive mal resolvido e não chega a lugar nenhum somos nós. É como de fato, né? Herda o vento. Você não pega o vento, você não sabe de onde vem o vento, você não sabe para onde vai o vento, você sabe que ele existe. E é da mesma forma quem quer ficar mal resolvido dentro de casa. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que vem, não sabe para onde precisa ir,
mas ele sabe que tem problema, mas também não resolve. Cara, fique bem resolvido na sua casa, fique bem resolvido com a sua família. Fique bem resolvido com o seu casamento, lute pelo seu casamento, pelo amor de Deus. Pare de ficar insistindo por sofrer, querer ter a razão. Procure ser feliz. Promova a felicidade. Viva a vida com leveza. Seja bênção, seja um presente. Marido, seja um presente para sua esposa. Esposa, seja um presente para o seu marido. Pai, seja um presente para os seus filhos. Filhos, seja um presente para os seus pais. Família, seja um presente para a sociedade. Família, seja um presente para a igreja. Seja uma bênção. Se esforcem nisso. É bom para vocês. Antes de ser bom para o outro, é bom para vocês. E penúltimo, perdão, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio, né? Então, viver a vontade de Deus nos leva, né, a um destino poderoso. E o último, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Gente, se o justo, né, ele está sujeito à correção, quanto mais o pecador que não se arrepende. Deu ruim para ele mesmo, né? Se nós estamos sujeitos à correção divina, quanto mais quem não está em Deus, quem não está em Cristo, né, vai sofrer as correções piores, né? Então, isso nos faz refletir sobre, né, a prioridade que precisamos ter sobre o que Deus tem para nós, o que Deus tem para cumprir na nossa vida, o que Deus tem para fazer na nossa vida e de prosseguirmos, compreendendo e aplicando a vontade de Deus através da nossa vida. Ok? Um beijão para o teu coração, fico feliz de nós estarmos aqui, concluímos mais um capítulo, mais uma live, mais uma maratona, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar o sininho, divulgar para o maior número possível de pessoas. E eu quero poder sempre ser um canal, ser uma bênção de Deus para a tua vida, viu? Deixa eu orar te abençoando. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, e aqui quero poder abençoá-los. E juntos te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, vamos para cima. Deus te abençoe.